Olá, escolhidos de Deus. Nós somos os mensageiros nas asas do Espírito. Aqui quem fala é a Camila, Iracema, Yasmin. Maurício, E o objetivo desse canal é levar a palavra de Deus até você. através de estudos bíblicos e testemunhos edificantes. roda a vinheta. amém. E, gente, eu já queria começar esse vídeo, assim, trazendo, assim, uma palavra, né, profética para quem vai estar aí assistindo a gente de casa. Isso porque, enquanto a gente gravava aqui, foi uma luta. E a gente sabe que é por conta de uma batalha espiritual que acontece toda vez que a gente se reúne para levar a palavra de Deus para você aí de casa. Porque o inimigo, ele não quer que as pessoas conheçam a verdade. E a única verdade é Jesus. Então, é o que eu queria passar para você aí de casa que está assistindo esse estudo, que está passando por algum tipo de dificuldade, algum tipo de provação, algo que talvez você não esteja nem mais força, não está entendendo o porquê está acontecendo. Eu quero dizer para você, fique firme. Fique tranquilo, porque Deus está no controle de tudo. O Senhor está no barco com você. O Senhor, ele está lutando essa peleja por você. É verdade, e você vai Pai. ser vitorioso, vitoriosa, porque o nosso Senhor, ele já venceu o mundo. Glória a Então, Deus. não fique preocupado, só confie no Senhor, porque Ele vai fazer se mover na sua vida, irmão. Então, fica firme no Senhor Jesus, fica aqui conosco também, porque você vai ser edificado no estudo de hoje, que é um tema, assim, super impactante, né? De a gente se aprofundar de Gênesis, que a gente vai estar aí se aprofundando na história de Caim e Abel, né? E contando também como é que foi, assim, o episódio do primeiro assassinato da humanidade, né? Então, assim, Deus vai revelar coisas profundas a você aí de casa, né, aqui conosco. E antes da gente ir para a leitura da palavra, a gente vai fazer aquele nosso momento já prático, né, assim, de sempre, né, de oração. Eu vou convidar o irmão Maurício para iniciar Glória a esse Deus. momento. E aí depois a gente já parte para a nossa leitura e o estudo. Amém, irmãos. Eu aproveito que vocês chamaram seus pais, sua mãe, seu primo, seus parentes que estiverem perto aí para a gente poder orar, porque a oração é o fundamento de todas as coisas, né? O Senhor nos usa através da oração. Então, eu convido a vocês a baixarem a cabeça e num momento de oração. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai celestial, estamos mediante da sua presença, Pai, para glorificar e exaltar o teu nome. Pai, santo é o Senhor Jesus. Nos abençoe, Pai, nesse momento, Pai, para que a gente possa, sim, fazer o seu trabalho, para que a gente possa, sim, transmitir a tua palavra, Senhor. Que essa palavra de Deus, meu Pai, que seja uma palavra que edifica, que transforma, Pai, que as pessoas que estão nos assistindo possam se aprofundar cada vez mais da sua palavra, porque só o Senhor é digno de toda honra e toda glória, Pai. Abençoe todos aqui que estão presentes, Pai. Nos conduza com seu Santo Espírito, Pai, e que esse estudo seja edificante para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Então, gente, já pega aí a sua Bíblia, se você preferir a sua versão, ou então acompanha, né, com a gente aí da telinha do vídeo, tá certo? Então, vamos lá, Gênesis capítulo 4, versículo 1. E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse, concebi um homem do Senhor. E ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era um guardador de ovelhas, mas Caim era cultivador da terra. E no passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Mas
por Caim e por sua oferta, ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. E o Senhor disse a Caim: por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Amém. Então vamos para o estudo. A Bíblia nos ensina que Deus atenta primeiro para o adorador e depois para a oferta. A fé e a sinceridade e a essência com que adoramos são mais importantes do que a própria oferta em si. É verdade. A rejeição da oferta acendeu a Caim sentimentos de inveja, ira e de ressentimento, né? Esse sentimento, quando não dominamos, dão ao pecado uma porta aberta, como Deus alerta a gente, né? Amém. E mesmo diante de atitudes erradas de Caim, Deus adverte e aconselha, né? Demonstrando a sua misericórdia e reafirmando que Caim tinha a capacidade de escolher o caminho certo, É verdade. né? Então, Com certeza. E a irmã falando, né, quando você falou sobre que Deus olha primeiro o adorador e depois a oferta, Deus já tinha me dado esse entendimento, né, antes de você falar, porque eu lembrei, né, que quando foi retratado, né, a história de Caim e Abel na televisão, quando foi na hora deles pegar o tipo de oferta, né, Abel pegava a ovelha, né, o caprino, e o Caim pegava, vamos dizer, os tubérculos leguminosas. Só que na série foi retratada como ele tivesse já pegado os legumes já, estragados, feios, né? sim. Mas eu pensei assim, né, durante o estudo. E se fosse ao contrário? E se ele tivesse pegado os legumes bons? Sim. Porque em si não é a oferta em si ser bonita ou não. Sim. Mas foi o coração Exatamente. que Deus rejeitou, pelo coração de Porque Caim. Deus, ele sabe, né? Ele conhece a gente, ele já sabe a intenção dos nossos corações, né? Ele esquadrinha os nossos corações. Então, ele já sabia a intenção, né? Já selecionando lá, escolhendo, tipo, eu vou dar as mais feinhas, um exemplo. Ele já sabia a intenção. Verdade. E ele queria que fosse o primeiro, tudo melhor, né? Porque é isso que Deus quer, que a gente entregue a ele, entendeu? E Deus dá uma lição, que por que adianta a gente ofertar, ou dizimar, ou fazer uma boa ação, se o nosso coração em Não si tá puro. não está puro, a gente está Exatamente. amargurado, ou a gente não liberou perdão a alguém, a gente às vezes está brigado com parente, a gente menospreza. Então, como você falou, mais do que a oferta em si, Deus vê o nosso coração Sim, a intenção, primeiro. exatamente. Isso. E também, assim, vocês falando, né? A gente não sabe dizer exatamente a quantidade, né? Porque, assim, dá a entender que no texto, né? Que poderia ter sido, quando Caim foi levar a oferta para o Senhor, poderia ter, vamos botar assim, ter levado uma grande quantidade. Sim. Então, a Sim. gente vê que não importa em si se você está dando muito ou pouco, mas sim realmente, assim, a qualidade, como vocês falaram, do interior, do seu Sim. coração. Porque é isso que faz, assim, a diferença. Né? Então, assim, então a gente tem que ter justamente essa ciência, e justamente assim o pessoal de casa. Não é em si a quantidade da oferta que você vai dar para o Senhor, se é muito, se é pouco, mas sim a intenção que você está dando durante essa oferta. Então, a gente viu aqui que que Abel, né, perdão, ele deu a primícia do seu rebanho. Então, ele deu o que era o de melhor, né? O que ele tinha como se fosse assim o mais precioso, porque ele fez uma comparação, que o mais precioso para ele era Deus e não em si aquele rebanho, aquele primeiro filhotinho ali do rebanho. Então, por ele ter colocado assim como o fundamental para ele a presença do Senhor e não aquilo da terra, então a gente vê justamente assim esse diferencial, né? E realmente assim que mostra que ele é um verdadeiro adorador, Glória diferente a ali de Deus. Caim, né? Que a gente viu, né? Que, né? Deu assim alguns, né? E como a Iracema falou, né? Deus deu a oportunidade, né? Para ele, certeza, né? com De certeza. se arrepender, só que ele falou assim, por que tá irado, né?
É verdade. Então ele ainda tinha uma oportunidade de fazer o diferente. Um realço, né? Que Deus, ele conhece o nosso coração, né? Sabe do que a gente realmente está dando o nosso melhor, né? E ele quer o nosso melhor, né? E por mais que você pense, né, que você está dando o seu melhor, pense, será que realmente o que eu estou fazendo para o Senhor é o meu melhor? Entendeu? Isso é uma reflexão que a gente tem que parar para pensar como servo do Senhor e olhar assim, será que eu estou me dedicando ao ponto de servir ao Senhor com excelência? Porque nessa passagem diz que Deus, ele só queria que você fizesse uma oferta que viesse do seu coração, que você se dedicasse a Ele, entendeu? E isso é maravilhoso em saber que Deus quer cada vez mais da gente, quer mais que a gente se entregue a Ele para que Ele de fato venha fazer o mover. E isso é muito importante, eu acho grandioso, né? Deus nos sondar e saber quem somos. É verdade. Né? Sim, com certeza. E só para fechar, né, que eu lembrei também que na palavra de Deus tem um versículo que Deus fala, antes da gente entregar a oferta no altar, né, a gente tem que se examinar para ver se eu não me engano, se o irmão não tem algo contra a gente. Acho que é nem a gente contra o irmão, é se o irmão tem algo contra a gente, e fazer as pazes e reconciliar antes de ofertar. Isso reafirma mais que Deus está atento ao nosso coração primeiro do que a oferta em si. Sim, Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, né? Benção, né? E também, assim, eu me lembrei, assim, antes da gente encerrar, assim, esse bloco, né? Que quando a Iracema falou, né? Que acendeu, né? Sentimento de inveja, né? Então, a gente vê como que é o perigo, né? Da ira, né? Assim, ele em si, né? A gente vê pela leitura da palavra que, em si, a iniciativa de ofertar veio de Caim. Sim, né, sim. de fazer sim. a oferta. Mas foi uma iniciativa que foi em si, entre aspas, vã, porque o coração dele não estava de fato naquilo. Sim. Ele teve a iniciativa, mas o coração dele, no momento da oferta, não estava puro. Né? Então, Verdade. a gente vê que não é só você ter a iniciativa, mas é também o seu coração estar alinhado, né, com isso. Sim, é verdade. E eu entendo também, vamos supor, de acordo com o que você explicou, irmã Camila, o que acontece? A inveja em si, ela destrói a pessoa. Se Deus estava ali percebendo e olhando para Caim e queria que ele se desculpasse, falou: Senhor, me ajuda então a fazer uma oferta melhor para ti, para que eu possa te agradar. Mas a soberba de Caim, né, e achar que ele tinha dado o melhor, sendo que Deus, ele nos conhece perfeitamente bem, fez ele ter inveja de Abel. Desde ele admitir o seu próprio erro e falar assim: não, a partir de hoje eu vou mudar, eu vou, na próxima oferta que eu ofertar para o Senhor, eu vou fazer o meu melhor. Entendeu? Deus queria que ele se confessasse o erro dele e dali por diante fizesse uma oferta para que Deus venha agradado à oferta que Caim tinha preparado para ele. Sim, é verdade. Amém. Amém, mãe. Amém, glória a Deus. Vamos lá. Então, vamos, né, para a segunda parte da passagem. Glória a Deus. Se tu fazes bem, versículo 7, gente. Se tu fazes bem, não serás aceito? E se não fazes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele, e tu deves governar sobre ele. E Caim falou com Abel, seu irmão, e aconteceu que quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o assassinou. E o Senhor disse a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: eu não sei, sou eu guardador do meu irmão? E ele disse: o que tu fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. E agora tu és amaldiçoado desde a terra, que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão da tua mão. Quando tu cultivares a terra, ela não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Amém. Amém. Amém.
Então aqui, né, meus irmãos, nesse bloco, a gente vai se aprofundar um pouquinho, já que a irmã Iracema, que nós já falamos aqui no início. E é o seguinte, né, mostra esse bloco as consequências, né, do pecado depois da queda de Adão e no seu agravamento, né. Então, como a gente pode ver aqui, Deus, como a gente falou, já sabia da intenção do coração de Caim e advertiu, dizendo que o pecado já estava à porta. Então, Deus deu ali já uma oportunidade, né, dele poder reconhecer e escolher, como a nossa irmã Iracema falou, né, entre o bem e o mal. E o pecado, né, é descrito como algo, como um animal feroz, algo que induz o ser humano, né, tende a dominar. E quando isso que acontece com nós, né, por causa do pecado original, a gente já tem a tendência, né, ao pecado. E só através de Jesus, quando a gente reconhece Jesus como único Salvador e pelo Espírito Santo de Deus, ele dá essa condição, a gente tem força nele para rejeitar o pecado e ter uma vida, né, de acordo com a vontade de Deus. Mas ao contrário, né, de Caim, ele rejeitou e em vez disso ele, como a gente viu, ele pensou, foi um caso premeditado. Ele já pensou em que fazer com Abel, no tanto que ele assassina ele num campo, que foi, né, o primeiro assassinato registrado na Bíblia. E a gente pode ver que Jesus, né, mais pra frente fala, né, em Mateus 23, acho que 35, Jesus comenta esse fato horrível que aconteceu, isso já demonstrando, citando que aconteceria com os profetas de Deus e que mais para frente aconteceria com ele próprio, né, com o próprio Jesus. Deus, como fez com Adão, né, Deus ainda assim foi misericordioso e foi falar, deu a chance a Caim. Mas infelizmente, né, ao contrário do pai, ele não se arrependeu. Ele até foi, vamos dizer assim, irônico com Deus. Ousado. Né? Quando ele fala assim, aqui tem eu com meu irmão. Sendo que o nosso dever, né, como irmão ou como sociedade, é cuidar um do outro, né? E aqui a gente vê o quanto o coração de Caim estava distante de Deus. Ele não tinha temor, não tinha esse comunhão. E como os sentimentos dele já tinha inveja, né, raiva, ódio do seu próprio irmão. E quando cita que o sangue de Abel, né, está sobre a terra, clama, é que a gente não precisa em si, vamos dizer assim, como é que eu posso te falar? Antes da gente falar, Deus já sabe o pecado cometido, Deus quer que a gente confesse. Mas aqui, como Caim não confessou, mas Deus já falou que o sangue de Abel aclamava a terra. Então, a gente sabe que Deus vai aplicar a justiça, né, ao pecado, que não pode ser escondido. Então, a gente não pode esconder o pecado de Adão. E aqui, né, Deus amaldiçoa Caim, né? Ele é o terceiro ser a ser amaldiçoado. O primeiro foi a serpente, a segunda foi a terra, né, que a gente viu em Gênesis 3, e o terceiro agora foi Caim. E está tudo relacionado também com a questão da terra, né? Sim. Que antes a terra era vista como uma bênção, né, que a gente ia colher do fruto sem ter que trabalhar e tudo mais. E agora, né, com essa maldição, ele perdeu essa capacidade de lavrador da terra, né, com a maldição. E além, que acho que para mim é o pior, sair da presença de Deus e ele viver como um refugiado, né? Que ele seria, né, afastado da presença do Senhor. Errante. Né? Errante. E eu trouxe também uma curiosidade, né, sobre essa parte, que quando fala pecado jaz à porta, tem uma origem simbólica, né? No hebraico, o original, a palavra porta se traz jaz, ou jaz, como estar. E Robert descreve um animal indomável, pronto para atacar, como um leão ou como um demônio. Nos estudos antigos da Mesopotâmia, na mesma, vamos dizer, cronologia, tempo de Gênesis, quando eles dizem a palavra, uma crença que os demônios chamavam rabis, que essa crença deles era o quê? Que esses demônios já ficavam pronto à porta, esperando atacar aqueles que não estavam protegidos espiritualmente.
Então, achei uma curiosidade para a gente fazer essa associação, né? Entre os histórias de povos antigos com a palavra de Deus. Sim, né? Como se estivesse ali na brecha, né? Assim, só Isso. esperando uma oportunidade, né? Uma própria palavra de Deus diz que ele está ao derredor, né? Só esperando a gente dar uma brecha para poder entrar e destruir as nossas vidas. Mas o sangue do Cordeiro é maior que tudo. Com certeza, Amém. né? Nosso Deus é tremendo, né? E, assim, você falando, assim, a gente vê, né, como que é, né? Realmente, como você falou, assim, como foi a premeditação, né? Porque, assim, às vezes, assim, quando a gente não conhece, né? Verdade. Às vezes, tipo assim, geralmente a gente sempre fala assim, tudo tem um motivo, vamos botar assim, né? Às vezes, querendo ou não, as pessoas sempre querem achar um motivo do porquê a pessoa agiu daquela forma. Mas quanto mais a gente vai lendo, assim, o texto bíblico, assim, desde o versículo 1, agora, assim, essa parte que a gente foi lendo, a gente viu que não tinha motivo nenhum pro Caim matar o Abel. Não tinha. Não tinha. Assim, a não ser mesmo pela própria ira do coração dele que surgiu daquela inveja, né, que a irmã Iracema falou. Essa revolta que ele teve ali. Porque você vê só, ele premeditou, levando ele para um campo, então, tipo assim, querendo isolar ele da vista ali das pessoas, né, ali, daquele canto ali. E o Abel, tadinho, né, tão inocente, ele foi porque ele confiava no irmão, né? Assim, ninguém espera que a pessoa ali mais próxima sua, que você convive, iria fazer uma coisa dessa. E ele foi lá, fez o que fez, né? O Senhor deu, né, essa possibilidade dele reconhecer, né, o pecado, admitir, mas o cara, em vez disso, não, foi lá ousado, né? Falou assim, por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Assim, gente, eu fico pensando assim, Deus podia, né, fulminar ele ali, se quisesse, na hora, mas nosso Deus é tão bom que ainda deu para ele essa oportunidade de se arrepender, né? E como a nossa irmã Iracema comentou, do coração, agora veio também entendimento, né? Foi algo que ele foi construindo no coração dele. A inveja, a ira, a raiva, eu acredito que foi algo, assim, conforme ele foi crescendo, na infância, ele já foi nutrindo essa inveja, esse ódio do irmão. E Deus já sabia disso. Então, como a Bíblia mesmo fala, que a inveja é a podridão dos ossos. Né? Então, você já vê que está na Bíblia, né? Não é uma coisa boa essa questão da inveja. Então, a gente temos que vigiar, né? Se vir esse sentimento, a gente repreender, pedir a Deus sabedoria para lidar, entendeu? É verdade. Eu achei tão audacioso ele ao ponto de questionar, debater com o Senhor, com o nosso Deus. E Deus foi misericordioso, né? Pela fala que ele se pronunciou, né? E mesmo assim, ele pediu para que o Senhor não viesse castigar ele. Tem muita gente que comete os seus próprios erros e não reconhece, não quer ter uma consciência de falar assim, pô, eu errei, eu tenho que mudar, eu tenho que me consertar para que isso não venha acontecer novamente. Mas quer sim justificar através do seu erro. Deus não quer que você justifique o teu erro, Ele quer que você mude. Pegue o teu erro e transforme numa coisa que, num ponto de vista mais, eu quero dizer assim, para que os irmãos possam entender melhor, é pegar o teu erro e transformar o teu erro em situações, em coisas boas, né? Sim. Porque o Senhor quer que a gente aprenda errando também e reconheça que, claro, que o nosso Deus nosso Deus é um Deus tremendo, mas que a gente deposite a nossa confiança em Deus, ao ponto de reconhecer o erro e se consertar. Muita gente faz assim, né, irmã Camila? Vou te dar um exemplo. Eu simplesmente joguei uma pedra, machuquei, mas não foi com a intenção de te machucar. Mas aí fala assim, e desculpa, eu não quis te acertar, eu quis acertar um banquinho que tinha ali. Não, a sua intenção foi acertar. Você quis acertar, mas você quis se justificar por um erro que você cometeu. Fala assim, me perdoe, irmã, eu queria jogar uma pedra, mas só que eu não tive a destreza de
de imaginar que essa pedra podia te machucar. Pode deixar que da próxima vez eu não vou fazer isso. Deus queria que Caim agisse dessa forma, mas ele foi audacioso e nosso Deus foi misericordioso, ao ponto de falar assim: tá bom, meu filho, ainda deu oportunidade para que ele possa confessar os seus erros. Ele cometeu o pecado esse do assassinato. Exatamente. Sim. E assim, a gente vê mesmo que Deus já tinha dado o alerta para o Caim. Sim. Ó, o pecado jaz à porta. E ele, em vez de, assim, de se atentar, não. Ele, vamos botar assim, persistiu já naquela intenção maligna que já estava no coração dele de fazer a maldade. Porque ele, em vez de, bom, que nem o exemplo que o irmão Maurício estava dando, assim, ele não pensou nas consequências que aquela atitude poderia trazer, não só para ele, como para a família. Ele simplesmente, porque ele ficou revoltado, que a oferta, né, do irmão foi aceita, e quis acabar com ele, com a vida dele. Então, ele em nenhum momento, assim, passou na cabeça dele na consequência. Ele só quis realmente, vamos assim, acabar, né, com a chance do Abel. Então, assim, é muito triste, assim, a gente ver, tipo assim, às vezes, assim, tem pessoas que tá recebendo, sem a oportunidade de reconhecer, mas prefere, assim, persistir ali naquele erro, né, naquela intenção. Sim. Porque para ela, assim, o que é mais importante é satisfazer aquela intenção, sim, ainda que ruim, do que necessariamente pensar no que aquilo vai causar, né? E a gente tem que também traz para aquela questão, né? Como, assim, as nossas emoções, elas também, gente, as emoções, elas são temporárias, né? Não é porque você, tipo assim, se irritou uma vez ou uma coisa aconteceu que isso vai acontecer sempre. Você é aquela emoção que você está sentindo. Não é assim. Uma hora aquele sentimento vai passar. E que nem a gente falou, Deus ali, ele tinha a oportunidade de dar ainda uma outra oferta melhor, né? De ainda ser aceito por Deus. Mas ele, em vez de, vamos botar assim, querer tentar de novo, não. Ele só já partiu, né, para a atitude negativa dele. É verdade. Então, glória a Deus. Vamos passar aí para o próximo versículo. Agora a gente vai lá do 13. Amém, Senhor. E Caim disse ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Eis que tu me expulsaste nesse dia da face da terra, e de tua face eu estarei escondido. E serei fugitivo e errante na terra. E acontecerá que todo aquele que me encontrar me matará. E o Senhor lhe disse: portanto, todo aquele que matar Caim, a vingança será tomada sobre ele 7 vezes. E o Senhor fixou uma marca sobre Caim, para que qualquer que o achasse não o matasse. E Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no leste do Éden. Próximo versículo. E Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu, e teve Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade de Enoque, conforme o nome do seu filho. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. E Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. Amém. Então vamos discorrer aqui um pouquinho sobre esse trechozinho que a gente leu. Só dessa parte aqui a gente já viu pela resposta de Caim, né? Que reflete ali a falta de arrependimento dele, daquela atitude dele anterior. Ele expressou ali uma angústia, mas somente pela punição. E não, assim, realmente por um remorso dele ter, do que ele fez com o irmão, de ter o matado, né? E aí a gente vê que ele percebeu, né, que assim como o pai dele, né, ele foi expulso do Éden, né, em hebraico aí essa palavra expulso, né, garash, ele estava sendo expulso da terra. E
agora ele teria que viver errante, né, e ser escondido, né, sobre a face do Senhor, porque ele estava ali com um temor que os outros descendentes, né, de Adão e Eva, que já estava ali vivendo, né, a gente parte desse princípio que, como passou um tempo, já havia várias pessoas naquela época, a gente vê que já tinha umas certas profissões, né, certos cuidados, e ele estava assim, né, justamente com essa intenção. Ele temeu realmente que alguém pudesse assim vingá-lo, né, vingar o irmão, né, a morte do irmão. E aí o nosso Deus, né, maravilhoso, fiel à sua natureza ali, né, compassiva, misericordiosa, ele deu ali para Caim, né, 2 provisões para protegê-lo de certa forma, né? Sim. Independente, assim, a despeito do seu pecado ali que ele cometeu, né? O Senhor, né, já ressalto ali, né, que uma coisa assim muito importante, né, que a Bíblia ela não vai falar para a gente qual foi a marca, o sinal, né, que o Senhor colocou sobre Caim. É verdade. Né? A gente só consegue assim exprimir pela leitura do texto que era uma marca que, de certa forma, seria visível para que quem o achasse, né, conseguisse identificar e assim não o matar. Mas eu já ressalto aí os irmãos, né, que essa marca que o Senhor colocou não tem nada a ver, tá, gente, pelo amor de Deus, com a cor da pele, com algum tipo de etnia, tá? Isso aí foi suposições, tá? Completamente errôneas, né, e racistas, e que não tem base bíblica. E o importante mesmo do texto não é em si, né, qual que seria essa marca que o Senhor colocou no Caim, né? O que seria essa marca? Mas sim o motivo do Senhor ter colocado essa marca sobre ele. E aí, gente, é possível a gente listar 4 motivos principais, né? O primeiro, atrasar o progresso do pecado, né? Porque o nosso Deus, ele é longânimo, né? Lá em 2 Pedro, né, no capítulo 3, vamos ler assim o versículo 9, vai falar assim pra gente: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, né, a gente vê que desde do pecado de Adão e Eva, né, até Caim, assim, a humanidade ela foi se degradando, né? Cada vez mais, assim, literalmente é aquela frase, né, de mal a pior, né? Literalmente, né? E ainda o descendente, né, o justo, né, ainda irá nascer, que é o Sete, que é de Sete que vai vir ali a descendência, né, não só de Noé, os patriarcas e o nosso Senhor Jesus. Então, o Senhor, né, colocou essa marca ali, né, em Caim, né, como uma forma ali de atrasar esse progresso do pecado, porque ele sabia que se houvesse a vingança, isso ia o quê? Aumentar a violência, né? Consequentemente, assim, a maldade que já estava ali, já atuando no mundo, e isso até mesmo, de certa forma, assim, até antecipar também o juízo que a gente vai, né, estudar aqui, né, futuramente. Então, e a gente também vê que o Senhor, ele é perdoador, então ele queria dar cada vez mais chance das pessoas o conhecerem e também ter chance de se arrepender. Então, um dos motivos do Senhor ter colocado essa marca era não só ainda haveria outras pessoas a nascer, pessoas, né, essenciais aí para a propagação da palavra do Senhor. Amém. Né? Mas também para dar mais chance para as pessoas também se arrepender. O segundo motivo é de dar a marca como uma proteção para dar uma chance de arrependimento. Né? O Senhor permitiu que essa marca ficasse em Caim para dar um tempo para ele, uma chance para ele de se arrepender, de se reconciliar com Deus. E infelizmente, né, embora, né, Caim ele não aproveitou, né, essa chance, a gente vai ver, né, que ele não aproveitou, mas isso mostra já assim a graça, né, a natureza, né, misericordiosa do nosso Senhor,
e a graça, né, salvadora dele, redentora, que é mostrada assim na sua plenitude no Senhor Jesus. Então, assim como a gente, né, por nossos erros, assim, gente, assim, por mais que às vezes a gente pode pensar assim, ai, eu nunca matei ninguém, né? Mas o pecado, gente, qualquer pecado, ele é uma ofensa contra o Senhor, contra a santidade de Deus. E se não fosse o Senhor Jesus, nós estaríamos condenados eternamente. Verdade. Então, é graças ao Senhor que nós temos a chance de ter a vida eterna, de ter uma vida com o Senhor, de retomar esse relacionamento que foi perdido, né, e deturpado desde o pecado de Adão e Eva. Então, nosso Deus, ele é maravilhoso, né, em todos os sentidos. O terceiro motivo é que, como a gente viu também, né, a vingança ela pertence somente ao Senhor. Romanos, né, 12:19, vai falar assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, a gente deve aprender a deixar a vingança para Deus. Porque é o Senhor, como a gente falou, que é o nosso justificador, é Ele que defende a nossa causa, Ele que é o justo juiz, é Ele que vai acertar as contas com cada um de nós aqui, né, no tempo vindouro, né, no tempo da justiça. Então, a gente tem que ter essa noção de deixar realmente para o Senhor, porque Ele vai fazer, Ele vai nos defender, Ele vai defender a nossa causa, Ele é o justo, né? E Ele sabe, de fato, tintim por tintim das coisas, né? Então, confie no Senhor, porque Deus, Ele vai julgar a sua causa, assim. A gente sabe que muitas pessoas fazem o mal conosco e a gente realmente, assim, vem aquela ira, ainda mais quando a gente, né, sofre algum tipo de injustiça, né? A vontade é de você, às vezes, até mesmo, vamos botar assim, né, de certa forma, pagar, né, na mesma moeda. Mas o Senhor nos mostra agir diferente, justamente porque é Ele que vai fazer, é Ele que vai nos defender, né? Amém. Quer falar? Não, é isso que a gente diferencia, né? Os servos de Deus e quem não é. Como você falou, não cabe a nós fazer a vingança, né? Por mais, como diz a palavra de Deus, irás e não pequeis. Por mais que a gente se ira na hora, não cabe a nós a vingança. Isso mostra já a diferença dos servos de Deus que não. De quem não é servo de Deus, né? A gente vê, como a gente vê muitos casos, é a vingança, né? Sim. E Deus chama pra gente ser diferente. Sim, testemunhar como o Senhor testemunhou. E também é aquilo, gente. Pode ser a maldade que for. Cara, vai ser descoberto. Não tem. Se a pessoa fez algo errado contra você, gente, vai ser revelado. A gente não precisa fazer nada, porque a pessoa já está em si cavando, assim, a sua própria consequência, né? Como a gente viu aqui. Caim pensou que ninguém, vamos botar assim, ia ficar sabendo de nada. Mas Deus não viu? É como você fala, assim, você pode esconder das pessoas, mas de Deus você não esconde nada. É verdade. Nada. Você pensa que você pode estar enganando o seu amigo, o seu parente, mas está entristecendo o coração de Deus. Sim. Porque Deus criou a gente como se fosse a imagem e semelhança dele, para que a gente possa representá-lo como filho, como adorador, como servo fiel a ele. Então, sempre pense e pare se realmente isso que você está fazendo está agradando ao Senhor. Reflita bem. É um conselho que eu trago para vocês, porque o que adianta a gente ser servo de Deus se a gente não se autoexamine? Porque a gente precisa se autoexaminar para a gente ver se a gente está agradando ao Senhor. Entendeu? Porque o orgulho precede a queda. Você precisa entender que a tua caminhada tem que ser com Jesus. E os humildes herdarão o reino do céu. Entendeu? A humildade que Deus queria que Caim, se Caim chegasse e falasse assim: meu Deus, me perdoe pelo que eu fiz e tudo mais, eu creio que o Senhor poderia até tirar a marca que colocou em Caim. Mas ele não teve esse arrependimento, como você falou, irmã Camila. Então, o arrependimento é a chave de tudo. Eu entendo isso. Se você se arrepender e confessar a Deus, Ele é justo para justificar o teu pecado e fazer você transformar uma nova criatura. Sim,
Com certeza. E aí também o quarto motivo, né, de Deus, né, ter colocado também essa marca ali em Caim, é porque também Deus vê o que ninguém vê. Né? Verdade. E a gente vê que o Senhor, ele consegue, né, ver um manancial no meio do deserto, né, e pode, né, trazer a existência de todas as coisas. E a gente vê que Caim, né, a descendência de Caim, ela trouxe, a gente vai ver mais para frente, né, conhecimentos fundamentais para a cultura humana. Então, o Senhor sabia que dali poderia vir algo bom, né? Então, o Senhor... E como a gente falou assim, né? Os filhos, eles não têm culpa, né, do pecado dos pais, né? É verdade. Então, tinha a possibilidade da descendência de Caim vir pessoas boas, que, vamos assim, tomariam ali atitudes diferentes da do pai. Então, mostra justamente que Deus, ele não desiste de nós. E ele também, ele não olha assim, porque o meu pai, o meu parente, alguém era uma coisa e isso vai determinar o futuro. Não, o Senhor te vê por quem você é. Né? E aí a gente também, né, seguindo assim, o resto do versículo, assim, a gente viu que o afastamento de Caim, né, da presença do Senhor, não foi somente físico, mas espiritual. Sim. Né? E essa terra de Nod, né, que significa aí peregrinação, ela nunca mais é mencionada, com exceção daqui na Bíblia, e pode assim se referir assim a um local, né, que o Caim residiu. A gente não sabe, né, exatamente como. E uma observação, né, que como Caim ele foi viver ali no leste, né, do Éden, coloca ele de novo ali naquela categoria que os pecadores eles iam na direção do leste, né, que era uma representação mesmo desse afastamento da presença do Senhor. Sim. E aí que a gente viu que, apesar, né, do seu grave pecado, o Caim, ele manteve uma das ordenanças ali do Senhor de ser fértil e se multiplicar. A gente viu ali que ele teve uma esposa, né, e dali ela lhe gerou filhos. Mas, né, entretanto, os seus esforços ali de construir uma cidade, né, mostra justamente assim uma desobediência ao Senhor, que tinha sido a ordem dele ser errante, né? É verdade. Então ali a gente vê assim, sim, uma parte, né, ele se manteve a presença do, assim, a ordenança de Deus de ter um casamento e se multiplicar. Por outro lado, ele de novo desobedeceu a Deus porque ele quis se estabelecer, ele quis criar ali uma cidade para viver de certa forma. Né? Então a gente vê e justamente assim que ele não se arrependeu, né? Nessas atitudes a gente vê que ele não houve um arrependimento ali sincero da parte dele. E uma coisa assim interessante, né, a gente falando nisso, é que a genealogia de Caim, ela possui aí semelhante com a genealogia de Sete, né? Não vou me aprofundar nessa questão, né, porque nosso irmão vai estar falando um pouquinho mais sobre isso, mas tem dois nomes que são idênticos, né, Enoque e Lameque, e outros que vão ser similares aí, Caim, Cainã, Metusael, Metusalém. E além de ter dado ali, né, uma ênfase ao sétimo membro de ambas as genealogias, né? A de Caim, a gente vê uma ênfase, né, sobre Lameque e futuramente Enoque opa, deu um trava-língua. E Enoque na linhagem de Sete. Né? E tem três nomes que eles são citados nesse trecho, né? Que é o Meujael, Metusael, nesse versículo. E uma coisa assim essencial que sobre o Lameque, né, que ele foi o primeiro polígamo, né, da Bíblia, né, que mostra assim uma violação ali clara aos propósitos de Deus para o casamento, né? E ali já mostra que ele já tinha a conduta dele pela descrição, né? Ela violava, né, não só a questão do casamento, mas também a sua violação, assim, o seu não respeito pela vida humana, pela sua fala, né? Então, mais algum comentário de alguém? Agora veio na minha cabeça, né, como o pecado, né, sem arrependimento,
pode influenciar, arrastar uma família, né? Como você acabou de falar agora. O Lameque, né? Desobedeceu numa questão de quê? Foi o primeiro polígamo a ter mais de uma esposa. Então a gente vê como a desobediência, né, de Caim originou para restante da descendência, né? Até então que a gente está vendo aqui na Bíblia. Sim, né? E infelizmente, né, tipo, pro mal, né? A gente vê. Pro mal, infelizmente. Viu o mal, né? Verdade. Tá certo. Então agora a gente vai partir aí isso, antes da gente partir pro próximo bloco, né? A gente vai ter o nosso momento, né, dos patrocinadores, né? Irmão Maurício. Amém, glória a Deus. Como o nosso canal é um canal abençoador, né? A gente precisa, sim, de pessoas que possam nos ajudar, seja colaborador, patrocinador, né? Vai aparecendo na tela aí da TV que vocês estão assistindo, ou TV, ou pelo celular, pelo notebook. Contribua pela nossa obra para que a gente possa, assim, avançar com Cristo, né? Você estará abençoando tanto a nossa vida, mas também a vida das pessoas que estão nos assistindo, porque todo o material, toda a produção tem seu custo, e gostaria que vocês sentissem o desejo de ofertar. Entenda da seguinte forma: você está ofertando para o Senhor, não é para mim, não é para Camila, não é para Iracema, mas você está ofertando para a obra do Senhor, porque nós estamos dispostos aqui para poder levar o Evangelho, para poder levar a palavra do Senhor. Se sinta à vontade de colaborar com um valor que você sentiu o desejo no seu coração. E oferte com alegria, com amor, com carinho, com respeito, porque Deus se alegra com as pessoas que ajudam ao próximo, né? Deus dá de bom grado, né? E como a própria palavra de Deus diz que amar o próximo como se fosse a ti mesmo é um dos mandamentos que o Senhor Jesus nos ensina. O amor com o próximo é fundamental para a gente poder seguir a obra do Senhor, porque a gente está fazendo essa obra por vocês e por Deus, é claro, em primeiro lugar. Amém. Amém. E não esqueça, gente, de seguir a gente nas nossas redes sociais, né? Eu tenho aí no nosso canal, tem o link do Facebook, do Instagram, né? Também ativa o sininho ali, bota ali, às vezes aparece só personalizadas, então faça ali, garanta ali que toda notificação, todo vídeo que a gente lançar, você está recebendo. Então, glória a Deus. Já confira aí, tá bom? Então, já deixa a sua curtida no nosso vídeo e vamos continuar com a leitura da palavra. Agora vamos ler do versículo 20. Glória a Deus. E Ada teve Jabal. Ele foi o pai dos que habitam em tendas e dos que têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Ele foi o pai de todos os que manuseiam a harpa e o órgão. E Zilá, ela também teve Tubacaim, um instrutor de todo artifício de bronze e ferro. E a irmã de Tubacaim era Naamá. E Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, mulheres de Lameque. Escutai as minhas palavras, pois eu matei um homem pela minha ferida e um jovem pelo meu sofrimento. Se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque certamente 70 vezes 7. E Adão conheceu novamente sua mulher, e ela teve um filho. E chamou o seu nome Sete, porque Deus, ela disse, me designou outra semente no lugar de Abel, a quem Caim matou. E a Sete também nasceu um filho, e ele chamou seu nome Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos amados. Então, nesse versículo, do versículo 20 ao 26, né, ele realça um pouco sobre a vida de Lameque, né? E Lameque, ele veio da geração de Metusael, né? Metusael gerou Lameque. Lameque, a Bíblia não descreve, né, que era uma pessoa totalmente cruel, perversa, ao ponto de as pessoas passarem por ele
e olhar e ver a perversidade, né? O mal que caminhava com ele. Por que eu estou falando sobre isso? Porque estudiosos dizem, né, que existe até um cântico, né, de Lameque, né, que ele debocha sobre a morte que ele fez. Ele conta para suas esposas. Porque Lameque, ele tomou a sua esposa Ada e Zilá. Quando ele tomou a esposa Ada e Zilá, ele teve o filho chamado Jubá, e, se não falha a memória, é um nome até um pouquinho difícil de falar, mas Tubal-Caim, né? Eles representam a parte da civilização que estava a se formar depois de Adão. E descreve 3 tipos de funcionalidade que cada um dos seus irmãos tinham. Jubal, né, de acordo com a palavra do Senhor, ele habitava e criava gados, né, e gostava de tomar conta dos rebanhos, da parte da agropecuária, né. Então, ele tinha essa funcionalidade que, mesmo Deus vendo essa perversidade da parte da geração de Caim, ele mesmo assim multiplicou os seus dons, né? Os dons que foram dados pelos os descendentes de Caim, né? Para tu ver a magnitude do Senhor, mesmo assim Deus está dando conhecimento para que possa assim as futuras gerações sobreviver ao passar do tempo. Então, Jubal, ele tinha essa característica de tomar conta das ovelhas e da parte da agropecuária, né? E com isso mais para frente, ele foi ensinando as futuras gerações como sobreviver, como criar, como ser um pastor, né? Então, e depois o irmão Jubal, né? Ele descreve uma coisa muito importante, né? Para quem gosta de louvar o Senhor, para quem gosta de pegar o seu som ou escutar a música de Deus, né? Pelo celular, né? Hoje em dia agora tá usando mais o microfone sem fio, né? Sim. Aí então, ele se personalizou, né? Deus deu o conhecimento para que ele pudesse fazer harpas, cânticos, música, entendeu? A arte em si estava nascendo ali naquele momento. Então, esse dom maravilhoso que Deus concedeu a ele, para que ele possa, sim, trabalhar nesse setor. Então, depois veio Tubal-Caim. Tubal-Caim, ele é filho de Zilá. Zilá, ela teve Tubal-Caim e Naamá, que é a irmã de Lameque. A irmã de Tubal-Caim. Entendeu, gente? E Tubal-Caim, ele foi um dos precursores para a construção civil. Ele se especializou no ferro, nas armaduras, nos utensílios, nas ferramentas. Então, para tu ver a magnitude, o conhecimento que Deus plantou no coração de Tubal-Caim, para poder as futuras gerações ter o conforto que nós temos hoje em dia, né? Nós temos luz, água encanada, tudo isso veio desde lá do princípio, né? Tudo bem. Partindo disso, a gente contando sobre a vida, os filhos de Lameque, teve um certo dia que Lameque ele encontra essas 2 esposas e fala assim: Ada, Zilá, escuta a minha voz. Aí elas pararam, refletiram e falaram assim: tudo bem, como são esposas, né? O homem é detentor da casa, é o cabeça, né? E ele chegou e falou assim, se vangloriando: eu matei um porque me feriu e outro porque me pisou. Então, olha o fato da ruindade que Lameque tinha. Ele falou de uma forma tão tranquila que, para os nossos ouvidos, matar uma pessoa, para mim, é uma coisa muito, como se diz, perversa.
E ele contou de uma forma tão tranquila. E estudos dizem que ele fez uma canção conforme essas duas mortes que ele praticou. Então, a perversidade, o olhar maligno que ele tinha. E, claro, na Bíblia não nos relata a reação tanto da Ada como da Zilá, mas eu creio que elas poderiam estar meio assustadas. Como assim? Por que você matou esses dois rapazes? Né? Mas quando uma pessoa é ruim, eu já deparei com pessoas assim, ela não tem remorso, ela não tem sentimento, ela faz e pronto, e você tem que concordar com o que ela está dizendo ali. Ele não está preocupado com a sua opinião, mas sim está preocupado com o que vai fazer. Sim. E você me falando assim, né, da ruindade dele, eu imagino até que a Ada e a Zilá talvez ficaram com medo, né? Imagina, sim. Você tem um marido que matou por isso daqui, né? Né? Pareceu que matou que nem, tipo, mata uma formiga. É verdade. Né? Então, imagina você tentar reagir ou tentar argumentar com uma pessoa dessa. Então, eu imagino que elas ficaram com medo até de falar qualquer coisa, com porque certeza. Poderia acontecer com elas, né? Sim. Perfeitamente. Então, ali você via, Deus, ele separou dois tipos de gerações. A geração de Caim, que veio da parte do Lameque, e a geração de Sete. Entendeu? O que eu vejo aqui dentro das Sagradas Escrituras? Que Deus pediu para que Adão coabitasse com a Eva para que gerasse Sete. Porque ele já sabia que essa geração que ia vir iria adorá-lo em espírito e em verdade. E logo em seguida, Sete, ele teve um filho chamado Enos, que, por incrível que pareça, Enos tem o significado de humanização, entendeu? Então, tudo tem essa classificação. E Sete também é separado é descrito como substituto, entendeu? E o que Deus fez? Deus pediu para que Adão coabitasse com Eva e tivesse Sete, porque ele queria que o Sete substituísse Abel. Então, para que essa geração que de Sete viesse até a vinda do nosso segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você está passando por uma dificuldade, de acordo com a forma que você passa nas suas futuras gerações, que são perversas, que são maus, né? Que não têm um temor do Senhor, fique tranquilo, porque Deus é capaz de mudar a sua geração para transformar a sua vida e transformar as gerações que vão por vir, porque você é o exemplo do Senhor. Então, se Deus mudou a geração, porque teoricamente teria que ser Caim o escolhido, porque ele era o primogênito. Mas Deus viu que a oferta que foi dada para Abel que agradou a mais a ele. Então, é isso que nos relata no versículo 26 sobre a geração que está por vir através de Sete. Sim. Amém, né? E a gente vê, né, justamente assim, essa diferença, né? Porque que nem, por mais que Eva, né, ela, no entendimento dela, né, quando Deus, como a gente estudou no capítulo 3, né, que Deus falou que daria, né, um descendente, né, que pisaria na cabeça, né, da serpente, ela entendeu, né, que seria realmente do primeiro filho, né, o Caim. Mas aí a gente viu, né, que como, né, Deus viu essa maldade, né, no coração de Caim, né, como a irmã Iracema falou, né, e rejeitou essa oferta e viu no Abel uma pessoa, né, com um coração, né, diferente, né, de um verdadeiro adorador. Sim. Então proporcionou a linhagem, né, de Sete, né, que de fato veio a invocar o nome do Senhor. Então a gente vê, né, que às vezes assim a gente tem expectativa às vezes de uma coisa, né, assim, na nossa impressão, né, e às vezes acaba, né, nem sendo, né, aquilo que a gente pensou, né, a princípio, né, porque quem sabe, né, de fato, sim, é Deus, né, como a gente falou, talvez se Caim tivesse se arrependido, assim, antes mesmo de cometer o ato,
as coisas poderiam ter sido bem diferentes. Bem diferente. Né? Mas, infelizmente, né, não foi o caso, né, que aconteceu. Glória a Deus. Então, né, galera, assim, mais algum comentário de alguém? Não. Glória a Deus, chegamos ao final. A gente está chegando no fim do nosso estudo, né, de Gênesis 4. Né? E aí, antes da gente encerrar, a gente vai fazer aquele nosso momento de oração, né? E aí, logo em seguida, a gente encerra o nosso vídeo, tá bom? Então, escolhidos, vamos, depois desse estudo abençoado, maravilhoso, que a gente venha fechar os olhos agora e levar nosso pensamento, nosso coração ao Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, eterno Deus, louvado seja o Teu nome. Estamos aqui na Tua presença. Pai, queremos Te agradecer por esse estudo maravilhoso, Senhor. E que o Senhor trouxe a mensagem no nosso coração que as consequências do pecado, né? O que um coração invejoso, raivoso pode levar o ser humano. Aqui, no caso, né, a inveja de Caim levou ao homicídio, meu Pai. Em contrapartida, também mostra como o Senhor é misericordioso, meu Pai. Que antes do Senhor julgar, meu Pai, o Senhor nos dá a oportunidade de nos arrepender, meu Pai. E graças ao Senhor, o Senhor trouxe o Teu Filho, Jesus, meu Pai. Que através do sangue dele, Pai, a gente possa, meu Pai, se purificar do pecado, meu Pai, e se arrepender, meu Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, por ter enviado o Teu Filho. Obrigado por esse estudo. E que a gente venha ter, Pai, um coração igual ao Teu, Pai, igual de Jesus Cristo. Pai, nos purifica, meu Pai, de toda a inveja, de toda a raiva, meu Pai, de tudo que não Te agrada, meu Pai. E que a gente venha se autoanalisar e pedir ao Senhor, meu Pai, que se a gente tiver algum caminho mal, meu Pai, como diz em Salmo, para que o Senhor venha, Pai, tirar desse caminho, venha, meu Pai, trazer à nossa mente o que podemos estar fazendo de errado, se temos algo contra o nosso irmão, pedir perdão, meu Pai. Então, Pai, limpa nosso corpo, purifica, que cada vez mais a gente venha andar, meu Pai, na Tua presença, Senhor. Amém. Continue conosco, continue com todos aqueles que estão insistindo e crendo, Pai, que o Senhor vai fazer mais do que foi falado aqui, meu Pai, através do Teu Espírito Santo. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então é isso, tchau, gente. pessoal. Tchau, tchau. A gente se vê no próximo estudo.